Arapiraca está na luta no combate contra a violência à mulher neste mês de agosto, que é o Agosto Lilás. E vamos então conversar com a secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Arapiraca, que tem uma extensa programação neste mês para desenvolver ações que fortaleçam as mulheres nesta situação de violência. Secretária, uma satisfação recebê-la aqui nos estúdios dos 7 segundos, a secretária Fabrícia Galindo, que eu acabei nem falando o seu nome, me desculpa, mas como é que estão as ações do Agosto Lilás? Muito obrigada pela oportunidade. E o Agosto Lilás, ele foi pensado por toda a nossa equipe multiprofissional para uma programação para esses 30 dias do mês. Então, começando com um vídeo institucional, que nós lançamos uma campanha, O que os olhos não veem, o coração sente. E essa campanha, ela traz um dos tipos de violência, que é a violência psicológica, que muitas vezes ela passa a ser invisibilizada por nossa sociedade. Então, nós queremos dar destaque esse ano a esse tipo de violência, porque a violência física, todo mundo já consegue identificar quando ela ocorreu, mas a psicológica, muitas vezes, ela fica lá durante muitos anos, a vítima sofrendo, sem ter a condição de entender, muitas vezes, que aquilo ali é um tipo de violência. Então, nós lançamos um vídeo institucional da campanha e esse vídeo ele traz assim, exemplos de violência psicológica e alguns dados também que nós retratamos de um boletim que foi construído, um boletim onde ele traz como foi assim, o comportamento da violência no município de Arapiraca nos últimos 12 meses. Então, nós atendemos mais de 700 mulheres no nosso centro de referência e atendimento da mulher em situação de violência, e foram assim 38 novos casos registrados nesses 12 meses de mulheres que sofreram violências e que foram fazer esse boletim de ocorrência, que chegaram até os nossos serviços. Mas nós sabemos que muitas mulheres sofrem diariamente, mas elas não têm essa coragem de denunciar. Então, esse mês de agosto, o Agosto Lilás, ele vem para sensibilizar a sociedade, primeiro sobre a questão da violência doméstica e familiar, mas também para sensibilizar também todos os espaços, informações e mostrar a Lei Maria da Penha para a sociedade, para que as pessoas assim entendam quais são os seus direitos, quando esses direitos são violados e também onde recorrer quando algum desses direitos dela é violado. Então, a gente tem, por exemplo, números como 180, que é o número que você liga e você lá tem uma equipe qualificada para lhe acolher, lhe orientar. Aqui no município, nós temos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que fica lá na Cana Fístula, na Rua Antônio Barbosa, sem número. Então, assim, qualquer mulher que buscar uma orientação, lá tem uma equipe multiprofissional qualificada para, inclusive, assim, fortalecer. Porque muitas vezes ela não tem coragem de fazer a denúncia, mas ela quer esse fortalecimento. Então, nós temos psicóloga, assistente social, advogada, para atender e orientar essa mulher. Nós temos grupos de fortalecimento dessas mulheres. E essa programação, ela vai contar assim, com atividades nos 9 territórios de CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. E nesses 9 territórios nós teremos ações sobre o Agosto Lilás. E também vamos expandir com Tenda Lilás, que é uma estratégia que a gente utilizou de levar todos os nossos serviços para as comunidades que são mais distantes. Então, nós escolhemos 3. Eu tenho as datas aqui, dia 9, na Fazenda Velha, no Canaã, dia 17, na comunidade Quilombola do Carrasco e dia 23, na comunidade Quilombola do Pau d'Arco. Nós vamos levar uma tenda e nessa tenda terá todos os serviços da Política Pública de Assistência e a equipe do Centro de Referência de Atendimento para levar a ação mais próxima à comunidade. E também vamos realizar um seminário sobre Agosto Lilás, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, e a gente vai qualificar a nossa rede. Então, assim, durante todos os dias do mês nós teremos ações, e eu quis destacar essas que eu citei aqui. Perfeito. Então quer dizer que também o lugar não interessa, não importa, porque sempre acontece ou pode acontecer uma violência contra a mulher, seja na cidade ou seja no campo, na zona rural. Por isso que há essa distribuição dessas ações. Isso, as nossas ações, Arapiraca é uma cidade que ela concentra a maior população urbana, né, 85%, nós já temos 15% de população rural, então assim, é importante que os serviços eles cheguem em todos os lugares, na área urbana, mas também na área rural. Então, como os nossos equipamentos hoje, eles estão nas áreas de maior vulnerabilidade e localizados na área rural, Batingas apenas, então a gente busca essa estratégia de ações descentralizadas para que nossas equipes elas cheguem mais próximo da população. Nós temos uma ação, assim, durante todo o ano, que é o Cadastro Único Descentralizado. Todas as sextas, durante o ano inteiro. A gente sempre está levando ações para a comunidade, especialmente as que são mais distantes do centro da cidade. Mas, especificamente agora, no mês de agosto, nós denominamos Tenda Lilás,
porque além das ações de cadastro único, dos CRAs, nós vamos levar a equipe do Centro de Referência de Atendimento e Atendimento à Mulher para também sensibilizar e mostrar quais são os direitos das mulheres daquelas localidades. Mesmo com tantas ações assim educativas, de sensibilização, por que que os homens ainda continuam agredindo muito as suas companheiras ou porque elas são tão agredidas assim? Existe alguma razão, alguma causa específica que pode ser detectada para trabalhar isso também? Assim, diagnósticos e estudos são realizados, mas assim, nós temos mais de 500 anos de história de Brasil colonizado e desde sempre a mulher ela é dita como a propriedade do homem. Então, assim, vem a Constituição Federal agora em 88, trazendo os direitos humanos, e a Lei Maria da Penha, em 2006, que garante mostra realmente, qualifica quais são os tipos de direito e punições. Mas nós sabemos que a violência, ela ainda está, assim, na população como uma coisa comum. Então, a gente tem que mostrar que realmente a violência, ela tem que ser rompida. Mas, assim, não vai ser um trabalho fácil, porque, assim, são anos de história onde a população realmente, a mulher foi vista sempre como uma propriedade do homem. Então, assim, para que a gente avance constitucionalmente, a gente já conseguiu avançar em legislações, mas na efetivação desses direitos precisa um trabalho de sensibilização muito grande, a questão educacional. Então, assim, não só o Brasil, como outros países do mundo, nós temos que avançar muito ainda na efetivação desses direitos e no entendimento de que existe uma igualdade de gênero que tem que ser respeitada. Os direitos humanos existem para que todos sejam respeitados, independente da questão de gênero. Então, eu acredito, assim, que só com um trabalho de educação muito grande, sensibilização e muitos anos desse trabalho, é que a gente vai conseguir romper 500 anos de história, né? É verdade. E o pior é que há casos que terminam com uma violência tão absurda que chega a mulher ser morta, como a gente viu o caso de São José da Tapera, de Olivença, que ela passou uma mensagem para os familiares dizendo que iria morrer naquele dia e realmente o marido a matou, né? Nós publicamos ontem teve um caso de Junqueiro e nós estamos falando de Arapiraca, né? Já tivemos casos também muito violentos aqui na cidade e esse trabalho é fundamental e as mulheres precisam participar e não ter medo de denunciar, secretária. E assim, hoje existe uma rede de enfrentamento realmente. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, um juizado da mulher, uma rede fortalecida para que a mulher ela se sinta encorajada a denunciar. Então, como você falou, o feminicídio ele vai ocorrer, infelizmente, na sociedade, uma sociedade violenta, uma sociedade machista. Mas assim, nós já avançamos muito em questão de órgãos, de uma rede que realmente protege essa mulher. A Lei Maria da Penha e a Patrulha Maria da Penha, ela vem para trazer mais essa segurança para que a mulher seja acompanhada por um grupo de profissionais qualificados. Então, assim, eu acredito que a gente já vem avançando na questão de uma rede de enfrentamento. Só que a gente precisa muito avançar na questão educacional, na questão de entender que todos os seres humanos precisam ser respeitados por seus direitos, independente da questão de gênero. E a temática desse ano, do Agosto Lilás, leva realmente a você pensar sobre a questão psicológica. A agressão psicológica, ela dói tanto até quanto mais do que a física, porque a mulher passa a ser uma vítima o tempo inteiro violentada com palavras, com xingamentos, e isso é muito sério, né? E assim, qualquer caso de violação de direito, muitas vezes quando a mulher se encoraja, vai denunciar a questão da violência física, mas já tem um histórico de violência psicológica anterior. Quando um caso desse de feminicídio vem ocorrer, essa mulher já vem sofrendo todos os outros tipos de violência, só que muitas vezes ela vem sem ter aquela coragem, sem ter a condição de fazer essa denúncia. Então, assim, a violência psicológica, ela ainda é muito invisibilizada. Nós temos grupos com mulheres já idosas, como, por exemplo, um recentemente que nós fizemos no bairro da Primavera, e uma das idosas relatou que entendeu naquele momento que foi vítima de violência psicológica durante um grande período, só que ela não conseguia entender, porque muitas vezes isso vem mascarado como um cuidado, como um amor, mas na verdade é um sentimento de posse. Então, assim, até que a pessoa venha entender que aquilo ali é uma violação de direito e precisa dessa desconstrução. Perfeito. Fabrícia Galindo é a secretária de Desenvolvimento Social de Arapiraca, aqui pela Prefeitura do município. E qual o convite que a senhora faria ou qual a orientação para as mulheres participarem mais ativamente dessas ações da Prefeitura para que elas sejam cada vez menos vítimas dessa violência, dessas agressões, principalmente pelos próprios companheiros? Que a sociedade civil ela se engaje na nossa programação. No Instagram da Prefeitura e da Assistência, nós temos uma programação na íntegra, para quem quiser prestigiar. Esses momentos eles são preparados com muito carinho, com muita responsabilidade por nossa equipe multiprofissional. Então, que a sociedade ela realmente participe dessas ações. E nós temos aí o número 180. Então, assim, quem estiver sofrendo algum tipo de violência, que buscar pelo menos uma orientação, o número 180 você pode ligar e tenha certeza que vai ser acolhido por uma pessoa capacitada que vai lhe direcionar. Muito obrigado, então, pela entrevista, pela disponibilidade e vamos acompanhar todas essas ações no mês de agosto, que é o Agosto Lilás. De Arapiraca, Fábio Lopes para a Rede Antena 7.
Música